Tá atrasado. É que eu peguei um trânsito. Para. Desculpa, efeito traseiro. Todo mundo tem. Tava esperando pra mandar essa. É. As coisas não estão muito fáceis na vida do Manny Everett, uma vez que sua situação financeira está em apuros. Endividado, ele já até consultava análises de crédito para pedir empréstimos via banco, mas estava osso. Para se ter ideia, ele morava com a mulher Alicia Hudson no porão da casa dos pais dela, o que de alguma forma deu início a um vínculo familiar que mais tarde será posto à prova. Por sorte, a questão de uma semana, seu sogro, Frank Hudson, lhe arrumou um emprego temporário na imobiliária que o próprio Frank administrava. A função de Manny, porém, não era das mais agradáveis, muito pelo contrário. Ele era o rapaz que batia na porta das pessoas para entregar-lhes ordens de despejo por situações irregulares com a financiadora, validadas por ações judiciais que determinavam a saída imediata do inquilino do imóvel. Vocês sabem o que é uma ordem de despejo, né? Então, esse era o trabalho a que Manny agora tinha que se submeter. Um ofício que precisava de muita coragem e frieza, e o próprio garoto admitia não ter nenhuma das duas. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Aí na tela também tá a minha página pessoal. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Estamos no Twitter também, tá? Cujo username é Sinap, com 4 no lugar do A, que simula a iPanic ao contrário. Devo agora, do fundo da minha alma marcada pelo mal, pedir a ajuda de todos vocês para que esse projeto dê certo e que logo a gente consiga viver do iPanic, porque não aguento mais meu trabalho. Pessoas, pelo amor de Deus, comentem o máximo que puderem, cliquem em gostei quando eu peço para clicarem. Inscritos fantasmas, eu preciso de vocês ontem, tá? Então, por favor, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, então, preparados ou não, partiu! Ocanic Tonic Financeira, seu caminho para se livrar das dívidas. Então, quer dizer que devido à situação financeira precária, o pobre do Manny Everett pediu auxílio do sogro, né, num emprego temporário na imobiliária que o sogro administrava. Só que, como dissemos, a função a que Manny tinha se submetido era de despejar pessoas, o que era uma tarefa difícil de fazer. Porém, mesmo assim, a rigidez do sogro, de certa forma, o obrigou a despejar de sua residência um de seus amigos mais antigos por falta de pagamento. Esse é o Kevin Chan, cuja mãe estava em coma, acamada naquela mesma casa que Manny se viu intimado a esvaziar. Era uma situação horrível a que ele teve que passar, e devia estar sendo pior para o Kevin, que não tinha para onde ir ou com quem deixar sua mãe. Foi tenso porque, vejam, à medida que Manny se impunha para cumprir a ordem sob o olhar atento da policial Miller, a mãe doente de Kevin parece ter proferido algumas palavras que, combinadas ao tom de ameaça do despejado, pareciam ter força suficiente para transformar o ambiente num clima hostil. A partir daqui, a vida de Manny Everett nunca mais foi a mesma, e estava fadada a uma árdua batalha contra forças que ele jamais poderá entender. E eu lamento. Eu lamento mesmo por isso, tá? Está cometendo um grande erro. Realmente, a vida dele não tinha como ser a mesma. Após esse episódio, um sentimento de culpa misturado de uma paranoia deve ter se estabelecido em sua mente, de modo que o fazia alucinar estar vendo a mãe de Kevin por onde ele fosse. E isso, senhoras e senhores, acontecia antes mesmo de ele saber que a senhora não resistiu e acabou morrendo. Não tinha como a vida de Manny ser a mesma. E então ele mergulhou nesse mar de insegurança alucinógena que não permitia distinguir se as visões que ele tinha da falecida mãe de Kevin eram fruto de sua imaginação culpada ou se eram de origem sobrenatural. O caso é que, sobrenatural ou não, de repente, tudo na vida de Manny começou a dar errado. Tipo, tudo mesmo. Acho que vocês já viram algo similar no passado, né? E pior, não só na vida dele, mas a Alicia também parece ter sido afetada pela maré de azar que lhe rendeu um empurrão inexplicável no meio da rua e que por pouco não lhe apresenta a morte, que o Manny também quase conheceu ao verificar mais uma casa naquele dia pelo seu serviço. Gente, vocês têm noção do que tá acontecendo aqui?
No entanto, nada como o próximo dia para ver se as coisas melhoram, né? Mas as perspectivas não eram boas, tá? Manny e Frank precisavam despejar o Sr. Markham, que já teve as 72 horas que Manny lhe deu para que se organizasse, uma vez que foi intimado a sair de casa antes mesmo do despejo de Kevin. O caso é que Markham, ele não estava muito afim de sair, e apresentou-lhes documentos assinados por autoridades competentes que o permitiriam ficar na casa por mais 30 dias, afirmando juntamente que Frank era um corrupto envolvido em esquemas com a polícia e o cartório imobiliário, o que evidentemente era ilegal. Revoltado com as acusações verídicas, Frank subiu numa escada que Markham estava usando numa reforma na fachada, no telhado ali, e de forma súbita caiu com a cabeça enfincado direto numa serra de mesa que logo foi ligada por um martelo no telhado que caiu exatamente onde estava a tomada. Isso aqui, senhoras e senhores, já não se podia mais chamar de apenas uma maré de azar. Pessoas estavam morrendo à volta de Manny. As situações adversas insistiam em acontecer e respostas precisam urgentemente ser obtidas. E Manny, de fato, as obteve ao visitar o funeral da mãe de Kevin. O Kevin deu ao Manny um desenho, tá? Um desenho estranho de aparência meio ritualística que, na realidade dos fatos, simbolizava a figura de um demônio vingativo chamado Adharma, que era invocado a partir de iniciações esotéricas que envolvessem desforra na mitologia hindu, configurando o que hoje conhecemos como o próprio Karma. O caso é que Kevin também fora atingido por essa maldição. Tanto é verdade que perdeu a esposa, a casa, em seguida a mãe, e vai saber que diabo já havia acontecido com ele antes de Manny bater em sua porta a despejá-lo. Isso implica em afirmar que essa maldição do karma era de alguma forma transmissível de um atingido por ela a outra pessoa que lhe fizesse algum tipo de mal. Para provar sua teoria, Kevin cita Sally, uma mulher que morreu atropelada numa estrada pela noite por um motorista distraído há alguns dias, e essa é a primeira cena do filme, tá? Reparem que ela já vinha sendo atormentada pelo demônio do karma, e antes mesmo de morrer, a entidade a empurrava fortemente para ser levada à pista até ser atropelada e morta pela omissão do socorro do motorista, ou seja, alguém que lhe fez mal e que lhe foi injusto. Instantes depois, ainda na estrada, esse mesmo motorista morreu num acidente de carro. Assim, a manifestação de Adharma invariavelmente faria da vida desse alguém afetado ser gradativamente revirada, com constantes visões de espelhos e pessoas que morreram através dessa maldição, seguidas de acontecimentos inexplicavelmente desfavoráveis que se sucederiam até se tornarem insuportáveis o suficiente para que a pessoa atingida caísse em desgraça. Eu disse invariavelmente porque no caso do motorista específico, o karma dele foi praticamente instantâneo, né? Mas como o próprio Kevin disse, a maldição agia de um jeito misterioso, cujo qual ele acredita ter somente um modo de encerrar. Agora vem cá, você acha que se matar vai resolver, Kevin? Sério? Bom, ele não conseguiu fazer por ele mesmo, mas não tinha problema. As entidades sob o comando de Adharma àquela altura já o estavam por perseguir, e de forma análoga ao que esses demônios do karma fizeram com Sally, acabavam de fazer com Kevin, arremessando-o várias vezes pela estrada contra as pedras, até que ele desse adeus à vida. A família de Manny, porém, se uniu mais ainda em torno do luto pela morte de Frank e pelos constantes apuros que tanto ele quanto Alicia passaram desde a aderência à maldição. Evidentemente, não havia nenhuma evidência cabal de que eles estavam mergulhados num tipo de rito sobrenatural que envolvia o karma. Eles sabiam disso. Por esse motivo, a irmã de Manny, Lisa, chegou até lá por apoio emocional. E, de fato, pessoas, a conversa com a irmã e com a esposa foi esclarecedora no sentido de entender como funciona o karma, justificando que há um duplo sentido na maldição, ou seja, cerveja. Se você faz mal a alguém, o karma te traz coisas ruins. Mas se você fizer o bem para as pessoas, o mesmo karma te traz coisas boas. Essa lógica parecia fazer sentido quando Manny se tocou que todos os eventos sobrenaturais pelos que presenciou aconteceram no instante seguinte após o ato de ter despejado o Kevin. Tá. Essa noite, porém, as manifestações da aproximação cada vez mais firme de Adharma não cessaram na casa onde Manny morava, muito pelo contrário. As pessoas mortas pela maldição, que antes só eram vistas pelo espelho, agora já se mostravam a olho nu. E essa presença assombrosa no quarto de Carmen, a mãe de Alicia e sogra do Manny, não parecia estar de brincadeira e se encarregou fielmente de tocar nela um terror tão absurdo que a fez quebrar o braço a partir dessa infestação não humana.
Mas para não dizer que não falamos as flores, com a possível cura em mente desse conluio interdimensional em que estava envolvido, Manny foi até o escritório do falecido sogro buscar alguns papéis de despejo que ainda estavam pendentes, justamente para fazer a coisa contrária do que havia feito até então sob o comando de Frank enquanto vivo. Manny intuiu de boa ação, e para todas as pessoas que teriam despejo iminente, ele foi sugerir propostas para que essas pessoas garantissem sua moradia por mais tempo, recebendo gratidão de cada uma delas, além de um alívio psicológico. Ter feito a coisa certa, no fim das contas, parece ter encerrado a maldição hindu milenária que ele estava submetido, e que atingia todas as pessoas que ele amava direta ou indiretamente, prevendo novos tempos e sobretudo pelo descanso mental necessário à mãe de Alice, depois de tudo que ela passou, né? Eles reuniram algumas amigas dela no quintal de casa para um churrasco, uma reuniãozinha ali, uma social, né? Em que o prato principal era Lisa! Gente, isso é sério! O botijão de gás explodiu na cara dela, e aquela impressão de que Manny conseguia reverter a maldição a que foi fadado por fazer a coisa certa e o bem para as pessoas era falsa! Senhoras e senhores, a Dharma tá on! A partir desse instante, Dona Carmen não tinha mais dúvidas de que o demônio influenciava a vida e obra daquela família, e concomitantemente, a ideia de se matar como sendo a única forma de interromper esse feitiço passou pela mente de Manny, partindo do princípio que, ao fazê-lo, pouparia sua mulher, sogra e irmã de uma morte dolorosamente inevitável. Temendo que o pior dos cenários estivesse prestes a acontecer, Alicia liga ao padre Expósito sugerindo uma visita imediata do cardeal à casa dela, na intenção de que o poder de sua fé cristã fosse capaz de limpar aquele ambiente do mal que ali já habitava. No entanto, antes de tomar qualquer decisão fatal, Manny visita a agora inabitada casa de Evan procurando por pistas. Uma vez que foi exatamente ali que a maldição começou, por que não acreditar que ali ela pudesse terminar? Tensão, pessoas, tensão, porque nesse suposto marco zero do conjuro demoníaco, Manny é interpelado e gravemente agredido de forma invisível pela figura espiritual de Kevin e Frank a culpá-los pela maldição, causando um confronto, entre aspas, bastante físico, que culminou na fuga de Manny, enquanto, ao mesmo tempo, senhoras e senhores, pasmem! O Sr. Markham, vocês lembram dele? O primeiro despejado por Manny em seu novo emprego? Visita a casa de Alicia procurando um telefone. Mas, gente, observem a camisa dele toda cheia de sangue. Ele disse que acabou de sair de um acidente, mas que diabos de acidente o faria intransigente o bastante para chegar naquele estado? Tensão de novo, pessoas, tensão de novo, porque em discurso, o Sr. Markham afirmava ser vítima de uma conspiração interdimensional de que a família de Alicia era responsável, haja vista que tudo em sua vida deu errado após o despejo promovido por Frank, pai dela, e Manny, marido dela. Pera, então significa dizer que a maldição de Adharma a que Manny foi fadado não proveio do despejo de Kevin, mas sim de Markham, uma vez que Markham foi expulso de casa antes que Kevin tivesse a fatal visita de Manny e Frank. Daqui, podemos inferir que o sangue na blusa de Markham, especulativamente, fosse da policial Miller, que acompanhava o agente imobiliário nas ordens de despejo promovidas pela justiça. Senhoras e senhores, se isso for verdade, Markham era o marco zero da praga que Manny foi submetido desde o despejo, e por essa razão, o velho agora se impunha de uma imponente faca para matar toda a família que causou sua desgraça. Tensão pela terceira vez, pessoas, tensão pela terceira vez, porque, correndo contra o tempo, o Manny conseguiu se desvencilhar das ameaças sobrenaturais que sofreu na casa de Kevin, buscando respostas, e chegou em tempo à casa de Alicia para evitar que o pior acontecesse com ela, vejam. Porém, um descuido fez Alicia soltar-se do domínio do algoz, mas que, em contra-ataque, conseguiu desferir uma facada nas costas de Manny. Esse momento é muito interessante observar, pessoas, porque, após esfaquear o garoto, uma força ainda mais sombria parece ter se apoderado de seu corpo, de modo que o fez ficar praticamente imóvel diante da cena do crime que ele acabava de cometer. Essa influência certamente provinha de Adharma, mas a grande realidade dos fatos, senhoras e senhores, é que já não importava mais se você matou Markham com 2 ou 3 golpes com tacos de beisebol em seguida. Se Adharma existe, ele vai se manifestar assim que testemunhar do reino das trevas alguma pessoa sendo injusta e maldosa com outra, fazendo de sua maldição algo iminentemente eterno e inevitável. Karma. Aqui se faz, aqui se paga, ou originalmente Karma, é um filme estadunidense de terror sobrenatural lançado em 2018, produzido pela Cartoon Productions e Cinetel Filmes, distribuído pela
Bom, eu não encontrei empresa de distribuição, não foi fácil encontrar informações técnicas do longa, mas especulo ter sido distribuído pela própria Cinetel, que é um órgão americano de distribuição de filmes de baixo orçamento, o que é claramente o caso aqui, e que inclui um provável selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, a produção não arrecada nem um centavo sequer, porque sua distribuição foi estritamente direto para a TV, onde os espectadores avaliam com 4.4 de média no IMDb, ou seja, nota vermelha, e uma aprovação desconhecida baseada em uma review no Rotten, ambos parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, por sua vez, praticamente desconhece o filme e as poucas existentes detonam a obra, alegando uma certa confusão no enredo que, de certa forma, não sabe por onde ir e acaba misturando coisas apesar da boa premissa. Eu, particularmente, acho o filme ruim, mas defendo integralmente a experiência pessoal de cada um para avaliar por si só se a produção é digna de elogios irrestritos ou de críticas severas. Comigo, Karma, aqui se faz, aqui se paga, tem nota 2. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.